Boa noite, que bom estar aqui, que bom estarmos juntos. É muito bom estarmos reunidos aqui nessa noite muito especial de, com certeza, louvor, também uma noite de adoração e, com certeza, uma noite onde o Senhor falará ao meu e ao seu coração. Deus deseja falar ao nosso coração. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem um recadinho muito especial para você. Em nome de Jesus. O tema de hoje, você já viu aí na imagem, é o apostador. É o tema de hoje, o tema que está sendo apresentado durante todos esses domingos. É o contador de histórias, como você está vendo aqui no banner. Essa é uma série de mensagens sobre histórias que Jesus contou e que Ele vivenciou, que falam muito ao nosso coração, que tem um grande ensinamento para a gente. E hoje nós vamos para mais um tema. Esse é o terceiro episódio desse tema. No domingo passado foi o segundo episódio, no primeiro domingo também, o domingo atrasado, o primeiro episódio. E no próximo domingo, já digo para você, não perca, porque o tema vai ser o louco. Então você não pode perder, saber quem é esse louco que a gente precisa conhecer e que ensinamentos a gente pode ter desse louco que Jesus conta. Então é uma grande oportunidade de a gente continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Durante também essa semana nós estaremos não somente entrando em contato com alguns amigos, como já temos feito, mas também estaremos tendo a oportunidade de visitar alguns lares também, para a gente conhecer um pouco mais, orarmos juntos. Então, se você recebeu o nosso contato, é com muito carinho que desejamos estar no seu lar, conversar com você, orar com você. E você que está nos acompanhando também pelo YouTube, se desejar a visitação pastoral, eu peço a você que coloque o seu endereço, tá bom? Na transmissão aí, tá bom? Nos comentários, coloque o seu endereço, que nós teremos o maior prazer de poder visitá-lo, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos então ao texto de hoje. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, pois nós vamos ao texto de hoje refletir um pouquinho. Tem como baixar um pouquinho o microfone, por favor? Tem como baixar um pouquinho o microfone? Obrigado. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do verso 18. Isso mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Essa não é uma história contada por Jesus, mas foi uma história vivida por Jesus. E essa história também é uma história muito especial, com muitas lições especiais, muitas lições importantes. Tem como a apresentação colocar em tela cheia? Coloque aí, por favor, na configuração, em tela cheia. Em visualizar. Isso, pronto. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Então o tema de hoje é um tema muito especial e nós vamos fazer uma leitura, porque essa leitura embasa a mensagem de hoje, tá bom? A partir do verso 18, replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ou em outras, aqui, pela descrição do Evangelho de Mateus, também no capítulo 10, diz que ele era dono de muitas propriedades. E ainda outros detalhes
no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, diz que ele procurou Jesus correndo e se ajoelhou diante de Jesus e disse: bom mestre. Interessante a respeito disso, porque pensar sobre esse relato nos faz realmente perceber como Jesus tenta, de um modo muito especial, alcançar o coração desse jovem, desta pessoa instruída, desta pessoa de certa maneira comprometida com tudo aquilo que conhecia, de certa forma envolvido com tudo aquilo que conhecia. Mas esta pessoa tinha um problema: ele não queria apostar tudo, ele não estava disposto a apostar tudo o que ele tinha e o que ele era em Jesus, naquilo que ele tinha conhecido desde a infância, naquilo que ele tinha aprendido desde bem cedo. Ele não queria apostar tudo o que tinha. Por falar em aposta, eu queria mostrar para vocês, esse senhor aqui é o Bob Voulkos. O Bob Voulkos, ele pode deixar a luz acesa mesmo, por favor. O Bob Voulkos, ele é um dos maiores apostadores, um dos 5 maiores apostadores no mundo, os maiores apostadores do mundo. Ele começou bem cedo. Para vocês terem ideia, ele chegou numa aposta, ele começou a apostar bem cedo, apesar de você notar aí, parece que ele é bem jovem, já alguém de uma certa idade, porque ali a indumentária acaba escondendo alguma coisa, mas ele já é uma pessoa de meia idade já. E ele ficou tão famoso pelas apostas, a tal ponto de as casas de apostas criarem estratégias, vários tipos de tecnologia para tentar dirimir, para tentar atrapalhar o ganho das apostas dele. Para você ter ideia, uma dessas apostas dele chegou a render para ele, uma dessas apostas, 3,600 milhões de dólares numa aposta. Uma aposta. Impressionante. Existem muitos outros apostadores. Existe também o maior apostador do Brasil, outra pessoa também que é bastante, digamos assim, temido nas casas de apostas. Por exemplo, a maior casa de aposta do mundo, é a Bet365, é a maior casa de apostas do mundo. E para você ter ideia, a enorme quantidade de pessoas que aposta, perde. A enorme quantidade. Ele, por exemplo, Bob Voulkos, disse que ia para os cassinos, e quando ele ficava lá acompanhando as pessoas jogando, ele já bem jovem, ia com o seu pai podia jogar, mas ele não podia, ele ficava observando ali, e enquanto ele observava, ele via as pessoas cometendo vários erros, e ele foi aprendendo com os erros das pessoas, a ponto de se tornar um estrategista. Ele foi contratado, para você ter ideia, o nicho de apostas dele é justamente voltado para esportes. Tudo que é competição da NBA e pôquer também, ele sempre aposta. E ele ganha muito dinheiro. Ele foi contratado por um time chamado Dallas Maverick, e foi contratado por esse time para ser justamente um planejador, um estrategista, porque ele entendia de técnicas, ele tinha um olho assim para perceber como que os times se posicionavam e se isso ia gerar uma vitória ou uma derrota. O que ele usava justamente não para curtir a partida, mas ele usava para justamente saber como apostar e como realmente ganhar essas apostas.
Bob Voulgaris, um dos apostadores, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, é um dos 5 maiores do mundo, Bob Voulgaris, um apostador. Interessante quando a gente pensa a respeito disso, pensar sobre isso, é pensar também que todos nós, como esse jovem rico e como Bob, de alguma forma estamos apostando em alguma coisa, depositando o nosso tempo, depositando os nossos talentos, depositando os nossos dons, depositando nossos recursos sobre alguma coisa. Aquele jovem, ele disse que Jesus era bom, e ele se ajoelhou, ele se prostrou diante dele e chamou Jesus de bom. Jesus aproveitou aquele momento em que aquele jovem reconhecia, indagado anteriormente, justamente pelos fariseus, por aquelas pessoas que procuravam Jesus para experimentar, para tentar questionar alguma coisa, ele aproveitou aquele momento para ensinar alguma coisa sobre Deus, sobre a providência de Deus. Aquilo que Jesus falou, bom é somente um, Deus, confirma aquilo que o próprio Tiago, anos depois, escreve a respeito de tudo aquilo que vem do céu, de tudo aquilo que vem de Deus, de tudo aquilo que o Senhor concede, tudo aquilo que vem de Deus é bom. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Eu acredito que sim. Acredito que quando a gente de fato conhece o Senhor, a gente percebe que aquilo que rodeia as ações de Deus são boas para nós, ainda que naquele momento a gente não consiga entender. Mas em que sentido, talvez a gente fique pensando, em que sentido Deus é bom? Esse atributo divino é muito visto, por exemplo, muito encarado como sendo algo divino, ser bom, ou demonstrar bondade. Eita, que coisa boa! Quando a gente encontra uma pessoa boa, quando a gente encontra uma pessoa que nos ajuda, quando a gente encontra uma pessoa que nos faz bem, de alguma forma, abrir uma porta para a gente, ou quem sabe, devolver algo que a gente ali de alguma forma, por exemplo, perdeu. E é tão bom a gente poder ser amparado por alguém, ser ajudado por alguém. Esses são atributos divinos, em que a gente aprende perto de Deus. Mas é interessante que quando a gente pensa na bondade de Deus, a gente sempre pensa nas bênçãos de Deus, a gente sempre pensa naquilo que o Senhor concede. Geralmente o ser humano pensa na bondade de Deus como sendo coisas que você recebe, como coisas que você ganha, benefícios recebidos por Deus. Mas será que a bondade de Deus de fato é isso? Jesus queria questionar justamente essa bondade. Ele era cheio de perguntas perspicazes, e ele queria falar ao coração daquele jovem. Tem uma música que me comove todas as vezes que eu penso sobre ela, canto ela ou escuto ela, que ela diz mais ou menos assim: como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado. Eita, que essa música, a mensagem dela fala sobre esses momentos da fé cristã que está dando tudo certo. A gente está na igreja, a gente participa, a gente ouve os cultos, fala ao coração, a gente olha para as pessoas sorriem para a gente está junto em um grupo de WhatsApp, as pessoas se comunicam, perguntam como vai, como está, e é tão bom a gente poder ser notado, ser percebido, é tão bom construir amizade, saber que fulano de tal agora é o nosso novo amigo, que a gente não somente anda junto, mas a gente segue um e outro nas redes sociais. Que bacana é a gente poder contar com alguém nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos bons, de se alegrar, de alguém chegar e dizer assim: me lembrei de você, trouxe uma coisa para você. Que coisa maravilhosa. De alguém chegar e ligar e dizer assim: ó, vem aqui para casa para poder almoçar e tudo mais, a gente vai fazer aqui, ou então vamos ter uma comemoração aqui em casa. Que coisa maravilhosa a gente poder ser convidado. Eu mesmo gosto muito de ser convidado e de receber pessoas também na minha casa. Como é bom a gente poder desfrutar desses momentos.
Só que a gente sabe, na dinâmica da fé, que existem os momentos bons e a gente agradece por isso, mas existem alguns momentos que parece que a gente está separado das pessoas, os relacionamentos estão ainda assim, passando por dilemas, por problemas, e às vezes o silêncio de alguém, o fato de alguém não sorrir para a gente, o fato de uma pessoa talvez não perguntar por que a gente faltou tantas vezes na casa do Senhor, ou talvez por que nossa família está pela metade naquele dia, na casa de Deus, a gente olha e diz, mas será que as pessoas realmente se importam comigo? Será que as pessoas realmente se preocupam comigo? Em alguns momentos também da nossa vida, no meio de dificuldades de nossa vida profissional, das dificuldades talvez de saúde, quando talvez uma enfermidade nos acomete e nos notamos, nos percebemos sozinhos, a gente olha e diz, e agora? O que vai ser de mim? Por que esses laços não estão tão fortalecidos? Por que eu não estou conseguindo sentir o apoio e esses benefícios que a vida em comunidade traz? Que aquilo era vivido e era correspondido antes. Porque a gente sempre tem a ideia de um ideal. A gente sempre imagina que a igreja vai ser o lugar onde as pessoas vão ser sempre gentis conosco. A gente sempre imagina que esse ambiente vai ser um ambiente onde todas as pessoas vão sorrir para a gente e trazer uma palavra de apoio e amizade. Quando na verdade a gente sabe que existem os seus momentos desafiadores, os seus momentos de alegria, momentos de festa, momentos de gratidão, momentos de dilemas, momentos em que muitas vezes andamos em altos e baixos e vemos pessoas vivendo nessa mesma realidade. E aí a gente percebe que uma pergunta não quer calar: onde está a bênção de Deus? Onde está a bondade de Deus sobre a minha vida, sobre os problemas que eu lido, sobre as dificuldades que eu enfrento? Onde está a bondade de Deus quando o casamento está em crise, estou a ponto de me separar, tudo está dando errado e eu não consigo resolver? Oro, leio a Bíblia, converso, tento de alguma forma resolver a situação, mas não sai do lugar. Onde está essa bondade de Deus quando eu peço ao Senhor, porque sei que preciso me manter junto com minha família, manter a minha família, mas não consigo nenhuma outra saída a não ser aquele trabalho que acaba transgredindo mandamentos do Senhor? E é fato que todos nós ou já passamos ou vamos passar, ou se já passamos e superamos, ou talvez não superamos, vacilamos, caímos, olhamos, talvez imaginemos, será que eu vou passar de novo por esses momentos difíceis? Será que esses momentos também vão ser revividos em alguma circunstância, ou melhor, em alguma vírgula da minha linha do tempo? Onde está a bondade de Deus? Interessante que os outros evangelistas, além de Lucas, Mateus e Marcos, contam que Jesus teve esse encontro e logo depois desse encontro, ele estava justamente prestes a contar a parábola do bom samaritano. Estava prestes a contar essa parábola. Ele ia explicar essa parábola. Em outro momento, interessante, a palavra de Deus apresenta para a gente que em outro momento o Senhor, Ele está justamente ouvindo alguém perguntar, um doutor da lei: que farei eu para herdar a vida eterna? Essa pergunta não era nenhuma novidade, a pergunta do jovem rico não era nenhuma novidade. A gente sempre tem a ideia de que as bênçãos de Deus são coisas assim
tão significativas, as coisas que nós seguramos, as coisas que nós colocamos em nosso bolso, as coisas que nós lidamos e até contamos, as conquistas que nós contamos para os outros, são as coisas mais importantes, quando na verdade é muito mais que isso. Jesus estava desejoso de apresentar para ele uma noção diferente daquilo que era a vida cristã. Quando estava para contar a história, ouvindo essa pergunta, ouvindo essa fala do doutor da lei, Jesus, isso no capítulo 10, ele diz para aquele homem, o doutor da lei, ele diz claramente para ele: olha, eu quero que você entenda bem, para entrar na vida é necessário notar bem quem é bom, quem é aquele que de fato vive a vida cristã como deve ser vivida. Quem é aquele que de fato vive a mensagem que recebeu em seu coração? É interessante isso, porque herdar a vida eterna, a gente sempre pensa em méritos, a gente sempre pensa naquilo que eu estou fazendo, no culto que eu estou vindo, no dízimo e oferta que eu estou devolvendo, no envolvimento e ajuda na igreja em alguma área, e a gente imagina que esses atributos são suficientes para a nossa salvação. E na verdade eles não servem de nada no quesito de salvação. Aquilo que você doa, aquilo que você devolve, aquilo que você faz, não serve de nada no quesito salvação. Ellen White chega no livro Parábolas de Jesus a afirmar sobre esse relato assim: o caráter de Deus é expresso em sua lei. Diz mais: e se queres estar em harmonia com Deus, os princípios de sua lei devem ser o motivo de todas as tuas ações. Os princípios. Não o fazer por fazer. Não o fazer porque você quer alcançar alguma coisa. Não o fazer porque você deseja ter alguma coisa de Deus. Eu vou andar no caminho do Senhor, eu vou para a igreja porque assim eu fico mais calmo durante a semana, eu tenho uma vida melhor direcionada, eu vou trabalhar na igreja porque eu anseio que meu esposo, minha esposa, meus familiares se convertam também, possam conhecer a Jesus e se entregar a Ele. Esses são motivos errados. Nós precisamos entender os princípios por trás da lei, senão podemos viver uma vida como aquele jovem vivia. Ele não entendia o que estava por trás, o espírito da lei. E aí a ação que ele tomou, a decisão que ele tomou de viver, levou ele ao vazio que não resolvia. Mesmo sabendo de tudo, mesmo conhecendo tudo, mesmo estando assim, completamente convicto de tudo aquilo que havia aprendido, ele ainda estava vazio. Porque não é aquilo que você faz, amigo, amiga, não é aquilo que você faz, é quem você recebe em sua vida diariamente, é quem você segue através daquilo que você é. E aí existe esse ponto tão importante. Deus não rebaixou, a graça não veio rebaixar. Jesus apresenta aqui a mesma exigência que de fato havia lá no Éden, antes da queda. Deus não esperava nada mais, nada menos do que Adão e Eva, obediência, compromisso, entender o espírito dessas coisas. O inimigo de nossas almas tenta deixar turbulento o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre aquilo que é de Deus, aquilo que é bom para a nossa vida, aquilo que é saudável para a nossa felicidade. E a gente olha e diz: mas será que isso vale a pena? Será que isso realmente é importante para mim? Eu vou ser feliz a respeito disso? Quando a gente decide o incorreto
continua vazio. Você faz, mas o vazio continua. Esse vazio era notado por ele. Este vazio continua em muitas vidas. Muitas pessoas estão desesperadas porque elas estão vazias. Estão cheias de afazeres, de lutas, de demandas, mas continuam sem entender o que há por trás do espírito da lei. O que Deus de fato quer quando Ele diz assim para você: honra teu pai e tua mãe. Eu vim entender isso mais claramente quando eu me tornei pai. Um filho maldizente, um filho desobediente será um pai da mesma forma. Um mau exemplo como pai. Não será diferente se eu construo o meu lar, por exemplo, na infidelidade. Quando a minha família, ou aqueles que vierem de mim, construírem seus lares, terão uma base defeituosa para construir seus lares. O que é que Deus está dizendo para você? Seja feliz. Agora seja feliz do jeito certo. Porque se você decidir ser feliz do jeito certo, você vai estar resolvido, resolvida, vai estar em paz. Não vai ficar com consciência culpada, não vai se sentir de qualquer maneira influenciável. Não, você vai estar convicto de que aquilo que você escolheu é aquilo que de fato é o melhor para você. É o melhor para você. Percebe quando Jesus olha para aquele jovem, o livro de Marcos diz que ele o amou. Jesus o amou, porque Jesus entendia que a tristeza daquele jovem, o vazio que ele sentia, mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo os ensinamentos, mesmo conhecendo os preceitos, mas ainda guardando reservas, ainda protelando a sua entrega, este vazio era um vazio que só poderia ser resolvido se ele se entregasse completamente ao Senhor. Era desejo de Deus que aquele jovem vivesse, por exemplo, como o bom samaritano, que aquele jovem de fato, como os próprios discípulos fizeram. Os discípulos perguntaram ao Senhor: e nós que deixamos tudo e te seguimos? O Senhor disse: fiquem tranquilos, a recompensa está sendo dada para vocês agora, e será milhares de vezes melhor quando vocês estiverem na vida eterna. Será infinitamente melhor quando vocês estiverem na vida eterna. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: não importa se existem brilhos, se existem coisas que você olha assim e diz, mas essas coisas parecem intransponíveis, complicadas, difíceis de ser deixadas. Essa prioridade chamada Deus, que pede tudo de mim, a minha vida inteira, parece ser difícil de ser optada. Em alguns momentos vivo um dilema. Se você decidir dar para Ele a oportunidade e o lugar certo, esse vazio em você será completamente preenchido e você não vai viver mais infeliz. Porque não é a lei que salva, não são os ensinamentos que te levarão a entrar pelas portas. Será a experiência vivida com Jesus, para que Ele faça a obra e te ensine a viver diariamente e viva uma vida diferente na presença dEle. Amém? Interessante a respeito disso, porque a palavra de Deus vai mais além. Depois desse relato, os discípulos ficam indagados, eles ficam preocupados, eles ficam, na verdade, desesperados. Uma pessoa bem de vida, uma pessoa bem instruída, uma pessoa que tinha colocado assim toda a sua vida, conhecendo tantas coisas, tinha saído triste, tinha ficado decepcionado pela situação que estava vivendo,
por aquele momento ele olhar e dizer assim: eu tenho tantas riquezas e eu não consigo ser feliz ainda. Eu conquistei tanta coisa, eu conheço sobre tanta coisa, mas eu não estou me sentindo completo. O que aconteceu? Os discípulos perguntaram: Senhor, e nós? Quem é que pode se salvar desse jeito? Quem é que pode se salvar? Até porque naquela cultura, quem tinha mais recursos, mais conhecimento, era quem mais estava no caminho direito. O entendimento popular era esse. Jesus disse: não funciona desse jeito. Não é pela formação que você tem, não é por causa dos títulos que você recebeu, não é porque você conhece a Igreja Adventista e sua doutrina há tanto tempo. Se ele não entrar em sua vida, não tem como haver mudança completa. Jesus precisa preencher o nosso coração. Quem é que pode se salvar? Quem pode se salvar? Em Marcos 10, versículo 27, a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu ouço um amém? Que coisa mais linda! Nós olhamos para essa situação e vemos: meu Deus do céu, como pode o Senhor conseguir alcançar a minha vida, em meio a tantas coisas que eu acho que são, importantes demais, em meio a tantos dilemas que eu tenho, imagino, não, eu tenho que resolvê-los todos para eu caminhar com Jesus. Não, um dia eu vou me entregar a Jesus. O importante é eu continuar nessa vida aqui, como eu estou fazendo. Está tudo tranquilo, eu não preciso decidir ao lado dele agora. Eu sinto que falta alguma coisa muito importante, mas eu vou levando aqui devagarzinho, como dá. A palavra de Deus nos diz que quando se trata de nossa salvação, é impossível a gente herdá-la, merecê-la. É impossível a gente ganhá-la no sentido de ir lá e comprar. A palavra de Deus traz algo muito importante para a gente. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo afirma assim para os irmãos de Éfeso. Ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha que coisa linda. E diz claramente para a gente: isso não vem de vocês, é presente de quem? Presente de quem? De Deus, é presente dele. Ninguém vai subir ao céu se não for por ele. A gente olha para as coisas que a gente acha muito importante, e quando a gente coloca na balança, não vale a pena, o vazio continua. Mas quando a gente olha para Cristo e se entrega a Ele, todas as outras coisas se tornam efêmeras, pequenas, porque Cristo invade a nossa vida e dá o significado que de fato nós precisávamos. Como é bom conhecer a Jesus e entregar-se a Ele. Nossa vida é cheia de defeitos, cheia de desafios, cheia de pecados, cheia de fragilidades, cheia de traumas, pode ser transformada quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus, quando nós nos entregamos a Ele. Veja como o inimigo de nossas almas faz. Ele procura colocar em nós a ideia de que somos maus, nós somos imperfeitos e existem coisas que são insolúveis em nós. E a gente vai vivendo assim, empurrando com a barriga, levando e pronto, acabou. A vida a dois continua do mesmo jeito. O distanciamento da igreja e das coisas de Deus continua do mesmo jeito. Muitas vezes o entregar-se ao Senhor e exercer a fidelidade no trabalho, em sua vida financeira, continua do mesmo jeito, sem mudança alguma. E vazio a gente continua.
Deus não quer que você seja infeliz. Não quer que nem eu nem você vivamos em infelicidade. Eu trouxe aqui 3 copos. E esses copos ilustram algo muito interessante. Aqui ilustra o pecado. A ilustração do pecado é para que eu e você saiba que nunca o pecado será bom. Nunca o pecado será saudável. Nunca o pecado será bom. Nunca o pecado será prazeroso, com prazeres eternos. Nunca o pecado fará de você feliz, ou continuar longe de Deus, continuar vivendo a vida de qualquer maneira. Nunca seus problemas vão ser resolvidos, e nunca no pecado a gente vai conseguir ter uma vida transformada. Sabe o que o pecado faz na vida do ser humano? Ilustrando como se aqui fosse você e eu. O pecado na vida do ser humano causa isso. Ele transforma o ser humano. Ele muda a pessoa. Se era uma pessoa que gostava, ou se é uma pessoa que tem um enorme potencial, se era uma pessoa que cantava, tocava na igreja, se era uma pessoa que evangelizava e alcançava muitas pessoas, quando a gente dá lugar ao pecado, quando a gente dá lugar a se afastar de Deus e amar mais o pecado do que a Deus, colocá-lo em último lugar, ou em segundo, terceiro, quarto, quinto, o pecado faz isso com a gente. Mancha, prejudica, atrapalha. As coisas não ficam boas porque não vêm de Deus. Se não vem de Deus, não vai ser bom. E estar vivendo uma vida longe de Deus vai levar uma vida de infelicidade. Deus não deseja isso. Ele não te criou para isso. É por isso que quando a gente tenta viver a vida do nosso jeito, a gente pode colocar o que quiser, vai continuar tudo do mesmo jeito. Não vai ser resolvido enquanto a gente não colocasse nas mãos do Senhor. Quanto mais a gente viver a vida, banda voou. Quanto mais a gente viver a vida sem privações, não vou me privar de nada, vou aproveitar tudo. Quanto mais a gente culpar as pessoas por causa de nossas decisões e escolhas, nada vai se resolver não. Ano vai, ano vem, dia vai, dia vem, oportunidades vão e oportunidades vêm. Vamos até ouvir apelos para batismo, vamos até receber visitas de pessoas que estão orando por nós, para que nossa vida seja transformada, mas a gente vai voltar como aquele jovem para casa triste, porque a gente colocou outras coisas como prioridade. Se a gente coloca outras coisas como prioridade, nossa vida vai ser assim, fadada à infelicidade. Isso não é profecia, isso é realidade. É o que acontece hoje. É o que acontece em muitos corações que tem tudo para ser realmente um coração nas mãos do Senhor. Até já foram, quem sabe. Até já foram. Mas estão longe. E sabem que estão longe. Às vezes usaram a oportunidade de alguém que criticou sobre a roupa que você veio, que soltou uma piada porque você faltou 3 sábados, 4 sábados, passou 2 meses sem vir à igreja e quando veio soltou a piada. De alguém que você ia cantar na frente e a pessoa olhou para você e disse: você não vai cantar não, quem vai cantar é fulano de tal. E você se deixou ser magoado, ficar magoado, andar magoado, e colocar a mágoa como se fosse uma coisa mais importante. E aí a vida não resolve, ano vai, ano vem, é a mesma coisa. Não importa quanto tempo passe, vai continuar do mesmo jeito. Jesus não vai interferir na vida daquele que não quer
ter uma vida transformada. O pecado, ilustrando que este copo aqui seria Jesus, o pecado não tem poder sobre o que Cristo é, sobre aquilo que Deus é. Não tem poder, não consegue. Nada daquilo que você faz na presença de Deus, nada daquilo que você decide fazer pelo poder do Senhor, consegue ser uma desgraça, um prejuízo. Só dá errado quando a gente faz do nosso jeito, só dá errado quando a gente tenta fazer da nossa maneira, desobedecer a Deus, ou protelar. Deus fala ao nosso coração e a gente diz, é mesmo, né? Mas eu não estou preparado ainda, eu não me sinto preparado ainda. E o dia vai, e o dia vem, e a gente não se prepara nunca. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus promete que um dia Ele vai destruir as obras do pecado. Ele promete que um dia o pecado não mais vai existir. E não é preciso muito do poder de Deus para destruir as obras do pecado. Então não tenha dúvidas do que quando você se entrega ao Senhor Jesus, Ele pode transformar a sua vida por completo, limpar tudo que está errado. Ele limpa, Ele transforma, Ele muda. Aquele jovem saiu e a Bíblia fez questão de registrar, ele era dono de muitas propriedades. Gente, ô dor de cabeça é você ter propriedade, ô dor de cabeça é você ter coisa para você dar de conta. Na hora de uma declaração de imposto de renda, quem tem um bocado de coisa, chega soa, para poder fazer tudo. Quanto mais coisa você põe na sua vida, prioridades na sua vida, mais sua vida parece que é atribulada. Quanto mais coisa você coloca como preferência, parece que menos tempo você tem para aquilo que é essencial. A vida só pode ser transformada se Jesus tiver lugar, e lugar de prioridade, porque Jesus não entra para limpar pela metade, Ele só entra para limpar completamente. E é bem possível que nessa oportunidade de noite, eu esteja falando para alguém que tem vivido dilemas em sua vida, tem sentido como jovem rico, o grande conflito entre fazer a vontade de Deus, aceitar o chamado de Jesus ou não. Através dessa ilustração, o propósito é dizer para você o que a palavra de Deus diz: todas as coisas são possíveis para Deus. Aquilo que o ser humano não consegue, Deus consegue. Ele é especialista no impossível. Aquilo que tem como você resolver, como pedir desculpas a quem te magoou, Ele não vai resolver por você. Aquilo que tem como você resolver, como tornar-se fiel aos seus mandamentos, Ele não vai resolver. É você quem tem que escolher ser fiel, obedecer aos mandamentos de Deus. Aquilo que depende dEle, isso mesmo, apagar, deixar realmente essa mágoa resolvida, Ele faz. Se você se entregar a Ele, Ele faz. Aquilo que você diz, não, mas não tem como, eu não vou conseguir resolver, Ele resolve. Se você colocar nas mãos dEle, Ele resolve, sempre tem solução. Na presença de Jesus sempre tem solução. Na presença de Jesus sempre tem luz. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: você não é de você mesmo,
Você foi comprado por um preço alto. Não esqueça disso. Sua vida é muito preciosa para se perder. A gente só tem uma e precisa viver ela bem vivida. Acidentes acontecem, a gente se enfraquece, a gente vacila. Tem hora que a gente está firme, pegando fogo, mas tem hora que a gente está fraquejando, que faz vergonha, a gente quer se esconder das pessoas. O Senhor Jesus diz para mim e para você: creia, você foi comprado por um alto preço, eu te amo demais, você é um presente, presente que o Senhor não quer perder nunca, ainda que a gente olhe para a gente e diga, mas eu não valho muita coisa. E isso pode acontecer todas as vezes que a gente olha internamente. A gente diz assim, mas como é que eu estou aqui? Como é que o Senhor está me concedendo uma família? Lembre-se, a gente só alcança se a graça de Cristo nos alcançar. A gente só herda se a graça de Cristo nos tornar herdeiros. A gente só consegue entrar pelas portas se a graça de Cristo nos der acesso a Cristo, se a graça dele nos envolver e nos der as mãos para que a gente possa entrar e sermos dignos dele. Eu te convido a apostar em Jesus. Não apostar em time, não apostar, não. Eu te convido a apostar em Jesus. A colocar a tua vida nas mãos dele, dizer, Senhor, eu quero apostar a minha vida no Senhor. Eu só tenho uma, então eu quero apostar, Senhor, em ti. Eu quero, Senhor, confiar em ti, colocar o Senhor realmente no lugar que precisa ter, para que a minha vida seja uma vida restaurada, completa, plena. Senhor, ajuda-me. Jesus é o único que é suficiente, é o único que nos completa, e eu creio que Ele fala ao meu e ao seu coração. Você quer apostar em Jesus? Então a aposta já está ganha, pelo poder dEle, amém? Nós vamos orar nesse momento, e o meu desejo nessa oração é que a minha oração proferida agora seja a tua oração silenciosa, tá bom? Ore comigo. E a gente se sente amado, querido, quando a gente te conhece. Senhor, existem coisas que precisam ser resolvidas, coisas que nós podemos resolver, e que a tua obra já está sendo operosa em nós. E Senhor, de todo o nosso coração, queremos ter uma vida transformada por Ti e viver uma vida como pessoas salvas pelo Senhor. Que em nome de Jesus, neste dia, seja um grande marco em nossa existência. E pela Tua graça e Teu poder, sintamos o Teu amor, os Teus braços nos envolvendo. E tenhamos a benção de, quando o Senhor voltar, herdar a vida eterna e entrar pelas portas. Toma conta da gente, Senhor. Continua, Senhor, nos carregando nos Teus braços, e que a Tua obra permaneça até aquele grande dia do Teu retorno, em nome e pelo amor de Jesus, amém, amém, amém.